Olá, tudo bem? Deixa eu te contar uma história. Quando eu era criança, aproximadamente 10 anos, de 8 a 10 anos de idade, houve uma luta de boxe, um torneio, aqueles torneios de bairro, sem muitas regras, né? E ali eu aceitei o desafio. Uma criança apenas ali, mas empolgado, eu aceitei aquele desafio. Então, eu parti para aquela primeira luta da minha vida. Eu enfrentei o meu primeiro oponente e eu venci. E em seguida veio o meu segundo oponente. Era uma criança, era um jovem, um pouco mais velho do que eu, um pouco mais alto. Obviamente, não tinha muitas regras aquela luta. Então, mas mesmo assim, mesmo cansado da luta anterior, eu aceitei aquele desafio e eu parti para a minha segunda luta. Obviamente, foi uma luta difícil. Os meus braços quase não alcançavam aquele oponente. E a luta foi se estendendo e passou o primeiro round, o segundo round, o terceiro round, e aquela luta para aquela criança apenas parecia não ter fim. De repente, os rounds foram passando e eu percebia que eu já não conseguia mais me defender. Em alguns momentos eu era jogado nas cordas, as minhas mãos pequenas quase não alcançavam o meu oponente e a luta ficou difícil mesmo. Eu percebia que as pessoas começaram a entrar em pânico, as pessoas atrás das cordas diziam para mim: você precisa parar, você precisa desistir. Alguém falava: esse menino vai se machucar. Eu escutava essas vozes, só que algo dentro de mim estava decidido a não desistir daquela luta. Agora, por um momento, quando em um intervalo de um round, o juiz, o árbitro daquela luta, ele começa a dizer para mim: você precisa parar, você precisa desistir, você não vai aguentar mais. E naquele momento eu simplesmente balançava a cabeça e dizia: não, me deixa lutar, eu quero lutar. E novamente eu volto para aquela luta. E em alguns momentos eu comecei a perceber que as minhas mãos estavam cansadas, aquelas luvas estavam pesadas para mim. Eu não conseguia mais defender. E de repente eu percebo que o juiz agora, ele interrompe no meio da luta, ele pega nas minhas mãos cansadas e ele levanta as minhas mãos dizendo: você precisa defender o seu rosto. E eu ali, obviamente, eu não aguentava mais me defender, mas eu não queria desistir. Eu estava resoluto a não desistir. Embora eu não batesse muito mais, embora eu não conseguia defender, mas eu arranquei forças da onde não existia e eu decidi ficar de pé. E a luta se tornou difícil. Foi o segundo round e foi até o 10º round, quando de repente eu já não sabia mais em que round estava. A luta é interrompida, termina-se a luta, acaba-se os rounds todos. E agora começa a contagem dos rounds. Agora começa, supostos juízes da luta, eles vão dar o veredito da luta. E por incrível que pareça, você não vai acreditar. Sim, eu perdi aquela luta. Mas algo dentro de mim me dizia que eu não havia perdido. Eu tinha uma certeza, uma convicção de que naquele dia, aquela criança havia vencido os seus maiores obstáculos, que não era o outro oponente, mas eram as suas próprias limitações, porque eu havia decidido ficar de pé naquela luta, e eu fiquei de pé. E quando foi para ter a conta dos jurados, quando eles aplaudiram, a regra era que a criança que fosse mais aplaudida era a criança que havia vencido. E obviamente eu não fui o mais aplaudido, mas nem mesmo o árbitro, nem mesmo as pessoas que me diziam o tempo todo para mim desistir, nem mesmo as circunstâncias me fez acreditar que eu saí daquela luta derrotado. Eu saí com a certeza que eu havia vencido. Quando as pessoas me abordavam e diziam: ei, você venceu a luta, você perdeu? Eu dizia: não, eu não perdi. Eu apenas não fui o mais aplaudido. Sabe, talvez você não vai ser o mais aplaudido na sua vida,
Nem sempre o adversário você vai conseguir derrubá-lo. Nem sempre o mais aplaudido também é o maior vencedor. Mas o que importa é você não desistir. O que importa é você continuar lutando até o final. Ainda não acabou. Se você está no primeiro round, no segundo, no terceiro, não acabou. Você ainda pode continuar lutando. Se você caiu, você ainda pode levantar novamente. E continue lutando. Talvez você não vai derrubar o oponente, mas você vai derrubar o seu oponente. Você vai derrubar os seus obstáculos. Você vai derrubar as suas limitações. Acredite em você. Sabe, no decorrer da vida eu percebi que durante o tempo da minha vida, eu percebi que o Tom adulto apanhou muito mais do que aquela criança. Eu percebi que os desafios da vida, as pancadas que a vida me deu foram muito mais fortes do que as pancadas das luvas do meu oponente. E o Tom adulto, eu confesso que não é tão forte quanto aquela criança. Muitas vezes, no meio das minhas lutas, das minhas batalhas, eu olho para os meus adversários e no meio da luta, às vezes eu paro de olhar para o adversário, eu começo a olhar para o relógio. E naqueles momentos eu digo, quando é que isso vai acabar? Quando essa luta vai acabar? Mas de repente algo dentro de mim faz-me lembrar daquela criança, do pequeno Tom que não desistiu. Sabe, eu quero dizer para você, eu não sei quantas pancadas você levou, eu não sei quanta vontade você tem de desistir, eu não sei qual é a luta que você está travando, nem mesmo qual é o tamanho dos seus adversários, mas eu quero dizer uma coisa, olhe para dentro de você, existe uma criança aí dentro de você dizendo para você, não desista. Às vezes quando eu estou nas minhas batalhas, eu procuro dentro de mim aquela criança, aquele pequeno Tom lá do ringue que não desistiu. Eu olho para aquela situação e é como se aquele Tom olhasse para mim, balançasse a cabeça e sorri. Ele diz para mim que vem o próximo adversário, que vem a próxima luta, que vem o próximo desafio. Eu ainda estou de pé. Você pode dizer, porque você ainda está de pé. Talvez está difícil a sua batalha. Talvez está difícil o seu desafio. Mas olhe para a criança dentro de você. Olhe para Deus. Pois a criança que existe em você, ela ouve a Deus. Porque a Bíblia diz que delas é o reino dos céus. E aí? Vai desistir? Vai escutar as vozes dizendo para você parar? Vai escutar os árbitros que querem decidir sobre a tua vida, a hora de você parar e a hora de você continuar? Não importa o quanto você está batendo ou apanhando, o que importa é de onde você tira energia para ficar de pé. Talvez você pode olhar para o Tom adulto e você não se animar a continuar lutando. Você tem vontade de desistir. Mas eu quero dizer para você, olhe para o Tom criança, olhe para a criança que está dizendo para você, ei, não desista. Olhe para você, a criança dentro do teu interior, que diz para você, que brada dentro de você, não desista jamais. Se você não consegue ver a criança que não desistiu, olhe para aquele pequeno espermatozoide que você foi um dia, que travou uma luta de milhões e milhões e milhões e chegou na frente e venceu. E você agora, você pode vencer também. Acredite nisso, tenha fé.